Saudações a todos! Dando continuidade, então, ao tema que temos trazido sobre obsessão, do livro Nos Bastidores da Obsessão, nós estamos vendo quando Manuel Filomeno de Miranda nos fala sobre a porta de luz, que é aquela luz que se faz aquele ponto de luz. Por mais tênue que seja, é um ponto de luz que surge na escuridão de tantas almas tristes. E que porta é essa? Ele nos fala que é a mediunidade, porque é através da mediunidade que esses espíritos são trazidos, que esses espíritos são assistidos, são acolhidos, são orientados e conseguem, naquele momento daquele choque anímico, naquele momento mediúnico em que o médium permite que ele se expresse através dele, e ele tem a oportunidade de ouvir os esclarecimentos, as palavras adequadas que consolam, que esclarecem, que norteiam. É um momento, então, em que ele pode se banhar de uma luz, de uma esperança e de um entendimento, saindo daquele quadro dificílimo em que se encontrava. Então, dando continuidade, não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes sim desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência de sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão de sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mistério. Não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes. Talvez seja necessário estagiar por lá. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no Vale das Sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. Belíssima colocação. Se o médium acha que é desgastante, que é muito esforço, ceder o seu corpo, o seu aparelho de fonação para que o espírito se expresse através dos recursos, da sua mente, da sua mediunidade, se o médium acha que essa aproximação traz muito desconforto, lembre-se de Jesus, que precisou descer dos cimos, Sabe Deus da onde? Da condição do Cristo para estar aqui entre nós? E aqui esteve por 33 anos, e aqui permanece junto de nós no Vale das Sombras. Então, pensemos nisso e com certeza todos aqueles que abraçam essa tarefa se sentirão com mais disposição e bom ânimo e confiança. O Espiritismo que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo, Espiritismo que lhe consola e esclarece, ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, por médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos, milênios afora. Então, belíssima passagem em que
somos incentivados a compreender o quão abençoado é aquele momento em que o Espírito, que podemos ser nós, em situações dificílimas, em regiões trevosas, e vamos ver então aquela porta, uma luz que se abre numa porta, né? A porta da esperança. Entendamos o valor do trabalho, o valor do compromisso assumido e a grande oportunidade de nos reajustarmos diante desses tantos, em que muitos deles são até aqueles mesmos com os quais estivemos trilhando, quantas vezes trazendo danos profundos a essas almas sofridas. E em seguida, no item E, ele vai nos falar de reuniões sérias. As reuniões espíritas de qualquer natureza devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Não sendo os espíritos seres outros que não as almas dos homens que viveram na terra, não podem eles isentar-se da comunhão imperiosa resultante das leis da afinidade. Nesse particular, convém não esquecer que os espíritos desencarnados, pelo simples fato de estarem despidos da indumentária carnal, não são melhores nem piores que os homens, mas continuação destes, plasmados pelo que cultivaram, fizeram e se aprazeram, elegendo como santuário qualquer lugar onde se vivam as lições incorruptíveis de Jesus. O Espiritismo ensina que o êxito das sessões se encontra na dependência dos fatores objetivos que as produzem, das pessoas que as compõem e do programa estabelecido. Como requisitos essenciais para uma reunião séria, consideremos, pois, as intenções, o ambiente, os membros componentes, os médiuns, os doutrinadores. Então, toda a equipe de um trabalho de desobsessão, de um trabalho de obsessão, desobsessão, né? Deve ser compostas por aqueles bem-intencionados, cujas presenças auxiliarão a manter o ambiente harmonioso, né? Porque já foi preparado pelos espíritos amorosos, trabalhadores do bem, né? Então é importante que todos estejam afinados, imbuídos, ligados por um eixo comum, que é o bem, né? É um eixo que liga todos os que compõem uma equipe de trabalhadores. As intenções fundamentadas nos preceitos evangélicos do amor e da caridade, do estudo e da aprendizagem, são as que realmente atraem os espíritos superiores, sem cuja contribuição valiosa os resultados decaem para a frivolidade, a monotonia, não raro para a obsessão. Então, aqui é um ponto muito, muito importante, né? Que é a intenção do grupo balizada, fundamentada nos preceitos evangélicos, ou seja, no amor e na caridade, né? Através do estudo, da aprendizagem, então tudo isso compõe a equipe, né? A atuação da equipe. Isso atrai espíritos superiores, então numa casa séria, os espíritos que comandam, que dirigem o trabalho, é uma equipe séria, evidentemente, porque aqueles que se reúnem, os encarnados que se reúnem, têm um objetivo sério, que é o amor e a caridade. Porque não alimentam, né, intenções frívolas, né,
não tem intenção frívola, né? Não é o uso da mediunidade como um joguete a seu bel prazer, né? Atendendo a curiosidades, a intenções pessoais. Não, é o trabalho no bem, na sua essência. Por isso, não cai na monotonia. É muito comum determinados grupos de desobsessão colocarem que o trabalho na obsessão, na desobsessão, é muito monótono. Se assim sentem, é porque não mergulharam no trabalho da forma como deve ser. Porque se há um trabalho que não tem monotonia alguma, é a desobsessão. Porque cada situação é única. Mergulhar naquele trabalho, buscando os mecanismos, buscando a forma de conduzir que varia de um para outro caso, buscando ali os argumentos pertinentes a determinada situação, tudo isso compõe o trabalho e de nada tem de monótono. Se cai na monotonia, não raro está caminhando para a obsessão, né? Por isso que a equipe tem que ser muito bem preparada. Não sendo apenas o de construção material, o ambiente deve ser elaborado e mantido por meio da leitura edificante e da oração, debatendo-se os princípios morais capazes de criar uma atmosfera pacificadora, otimista e refazente, né? Então, a necessidade de toda a preparação do ambiente através da prece edificante, da leitura, né, edificante. Os membros componentes devem esforçar-se por manter os requisitos mínimos de conseguirem instruir-se. Então, é importante que se instrua, que não se acomode. Instruir-se, elevando-se moral, mental e espiritualmente, através do devotamento contínuo, incessante, para a fixação da ideia espírita de elevação que lhes deve tornar pauta de conduta diária. Evidentemente, porque essa condição se conquista numa reunião séria. Para que se produza uma reunião séria, a necessidade que essa fixação da ideia espírita de elevação se faça todos os dias. Assim, no momento do trabalho, né, seremos beneficiados pelo padrão vibratório adequado. Os médiuns, semelhantemente aos demais participantes, são convidados ao policiamento interior das emoções, dos pensamentos, das palavras e da conduta, para se tornarem maleáveis às instruções de que, porventura, poderão ser instrumento. A faculdade mediúnica não os isenta das responsabilidades morais imprescindíveis à própria renovação e esclarecimento, pois que mais facilmente os espíritos puros se aprazem de utilizar aqueles instrumentos dóceis e esclarecidos, capazes de lhes facilitarem as tarefas a que se propõem. Os doutrinadores têm igualmente a obrigação de se evangelizar, estudando a doutrina e capacitando-se para entender e colaborar nos diversos mistérios do serviço em elaboração. Na mesma linha de deveres dos médiuns, não se podem descurar do problema psíquico da sintonia, a fim de estabelecerem contato com os diretores do plano espiritual que supervisionam os empreendimentos de tal natureza. As reuniões espíritas são compromissos graves, assumidos perante a consciência de cada um,
regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Então é preciso que haja essa busca, né? Dos deveres, que não pode então se descuidar da sintonia, né? Para que se mantenha ali durante o dia a dia ligado a esses espíritos trabalhadores, né? Ligados ali ao trabalho da casa em que levamos ali os trabalhos abençoados. Então é preciso que haja essa ligação contínua, constante, esse cuidado para que quando adentrarmos ali o ambiente, já nos liguemos naturalmente a esses trabalhadores, a essa equipe que aguarda a chegada dos encarnados engajados nos trabalhos. Não nos esquecendo que nessa composição toda de médiuns psicofônicos, médiuns esclarecedores, no atendimento a obsessores e obsediados, encarnados e desencarnados, há necessidade de todo uma sintonia, né, por parte de todos os demais que compõem a reunião espírita e que funcionam como médiuns de apoio, como dínamos geradores de vibrações saudáveis, salutares e amorosas. Então, sem essa equipe de apoio, dificilmente os trabalhos de desobsessão se dariam com os resultados positivos. As reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Então, a necessidade da pontualidade, a assiduidade, sacrifício, sim, abrindo mão muitas vezes de coisas aprazíveis, né? Mas estarmos presentes, com raras exceções, estarmos presentes ali no trabalho, né? Perseverança para não desanimarmos e para que nos mantenhamos ali firmes nesses propósitos, né? O esforço necessário para que tudo isso se dê. Somente aqueles que sabem perseverar sem postergarem o trabalho de edificação interior se fazem credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na terra, programa sublime presidido por Jesus das altas esferas. Então, aqueles que perseveram se fazem credores da assistência dos espíritos bons, daqueles que abraçam a causa do Cristo, né? Daqueles que abraçam o programa sublime presidido por Jesus, lá das esferas, das altas esferas. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não a transformem em celeiros de balbúrdia em perfeita conexão com a desordem e o caos. Sendo a sociedade do mundo espiritual constituída daqueles que viveram na terra, cá como aí, não faltam os ociosos, os de mente viciada, os parasitas, os perseguidores inveterados, os obsessores cruéis, os infelizes de todo o jaez que deambulam solitários ou em magotes, isolados em si mesmos ou em colônias perniciosas, buscando presas irresponsáveis e inconscientes para o comércio da vampirização, né? Então, é importante que entendamos, né, que
Não faltam no plano espiritual os ociosos, as mentes viciadas, os parasitas, aqueles que perseguem, né? Aqueles que se fazem obsessores, aqueles que se isolam em si mesmos. Então, ou individualmente estão ali perseguindo, ou em grupos, né, pertencentes ali a colônias perniciosas que se entregam a há tantas situações de vampirização em que se beneficiam daquilo que os encarnados desavisados, descuidados, que se entregam a determinados comportamentos, a determinadas viciações, lhes oferece, abrindo as comportas, abrindo as suas portas para essas companhias, né? Então, são reflexões muito profundas que devemos meditar, né? Trazer para o nosso entendimento e que fiquemos em paz.